Se você é um profissional, né, que talvez só olha para algo que é completamente operacional, isso vai ser substituído. Mas agora, se tu é um profissional que faz análise daqueles dados, é propositivo, daí realmente sempre haverá oportunidades. Muita gente que está nos acompanhando tem dúvidas se pode usar, se não pode, se as ferramentas já têm algum ganho, e é bom saber que elas dão um ganho bem relevante, inclusive, né? Estamos no primeiro episódio de uma temporada muito especial aqui no Planton Academy, que é sobre IA e sustentabilidade. Essa pauta que é falada em todo lugar, a todo momento, que vem impactando o mundo dos negócios de forma muito forte, e a área de sustentabilidade não poderia ficar de fora. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa temporada é buscar agregar valor para vocês, com os nossos especialistas, para que a gente consiga contribuir com a tua empresa, com as tuas atividades dentro da área de sustentabilidade, trazendo informações sobre isso. E hoje, para esse episódio, a gente está com a Rayane Vargas, que ela é uma das sócias fundadoras aqui da Planton. Além disso, a Rayane é engenheira química também, então ela tem todo o know-how aí para nos ajudar nesse tema, para falar sobre essas pautas todas aqui que a gente quer trazer nesse episódio e ao longo dessa temporada. Eu quero começar perguntando, Rayane, ela é minha irmã, eu vou chamar de Rai, tá? Também que é uma segunda função que ela tem, fora essa da Planton. Ou é a primeira função, né? Essa aqui talvez é menos importante, comparada a ser irmã. O primeiro ponto, onde que a IA mais gera valor no inventário de emissões? Assim, quais etapas, qual parte que tu enxerga que a IA mais impacta um bom inventário de emissões? Ótimo, muito obrigada. É um prazer estar aqui também nesse primeiro episódio. E, bom, são muitas as áreas onde a IA impacta no inventário de emissões. Não, né? Mas o que eu percebo, assim, daquilo que a gente tem visto no nosso dia a dia também, é a qualidade final de um inventário de emissões, principalmente para inventários complexos. A qualidade com a IA, ela aumenta significativamente, então é algo muito relevante. Mas também a gente tem uma diminuição de tempo operacional que não pode ser desprezado. Hoje em dia, com uma limitação de recursos, tempos, a gente entende que há essa necessidade de criarmos as coisas cada vez mais rápido, termos, né, dados em tempo real. É necessário, então, que a gente também diminua esse tempo, diminua os atritos também entre áreas. São muitos os pontos, então eu consigo diminuir atrito entre área, consigo fazer uma entrega muito melhor, com uma camada de análise muito superior àquilo que se tinha antes, com um nível de cruzamento de dados. Acho que ao longo dessa conversa a gente vai poder entrar mais a fundo em cada uma dessas etapas e por que é tão relevante, mas esses são os principais ganhos que eu observo hoje em dia. Ótimo. Bom, vamos então destrinchar o nosso inventário por fases, né? A primeira fase deles, para eu conseguir calcular as emissões de uma empresa, eu preciso organizar os meus dados. Isso. Se eu vou colocar numa planilha, se uma IA vai me ajudar, se eu vou fazer no papel, a primeira parte é organizar os dados. E como que a IA pode organizar os dados, ajudar a organizar esses dados de forma qualificada? Ótimo. Bom, temos tanto a coleta dos dados quanto a organização deles, né? Na coleta de dados, vou dar um passo um pouco antes da tua pergunta, mas aqui eu acho que é pertinente a gente falar. Na coleta de dados, a gente pode fazer muita automação. E o que eu acho mais incrível da inteligência artificial é que a automação, ela saiu do colo da equipe de tecnologia e ela veio para o colo do especialista. Então, inteligência artificial não é um tema de tecnologia. Isso é bem importante que todo mundo saiba. Esse é um tema que ele tem que estar dentro do colo de cada especialista. Então, se eu sou um especialista, eu tenho a capacidade hoje com inteligência artificial de automatizar meus processos e melhorar os meus processos. Então, começa aí. Muitos dados que eu teria que levar mais tempo para conseguir, eu consigo hoje de forma mais autônoma. A própria inteligência artificial vai me ensinar como automatizar e coletar esse dado. Então, com isso, eu consigo também processar melhor esse dado. Até tem um case aqui que eu sempre falo, que teve um cliente que a gente recebeu um banco de dados muito desorganizado. Eles faziam, né, em uma unidade específica, um controle de uma forma, dentro de uma aba, tinham várias mini tabelas dentro de uma mesma aba. Isso, em termos de banco de dados, é muito difícil. Por quê? Porque eu vou ter que olhar, realmente eu vou ter que usar como se fosse um texto aquela tabela, então extrair e colocar esses dados.
E a gente, né, então, quando a gente estava desenvolvendo a nossa tecnologia proprietária aqui na Planton, que é o Planton Genius, nós estávamos, né, fazendo vários testes e ele conseguiu organizar esses dados de uma forma que foi muito brilhante, deixando como uma base de dados, assim, incrível. A gente pôde, inclusive, entregar para o cliente, né, uma base de dados muito melhor. E com isso, a gente observa que hoje existem outros meios. Eu tô falando do Planton Genius porque é o que a gente conhece, né? Então vou ter que tomar liberdade aqui de falar de tempos em tempos dele. Mas é possível também de fazer essa melhor gestão dos dados através da tecnologia que cada empresa tiver aí dentro de inteligência artificial também. Claro, cada uma vai ter um pouco mais de restrição do que a outra, mas a gente não pode se conformar de fazer como sempre fez. Eu tenho que pensar, olha, como que a inteligência artificial vai me ajudar a organizar esses dados? E o melhor, a gente pode pesquisar, perguntar para ela mesma, né? Então, ela mesma vai responder como pode nos ajudar. Então, hoje, na coleta de dados, eu percebo, coleta de dados e organização dos dados, a gente tem como melhorar de forma excepcional e até fazer cruzamento de dados depois, mas que seria uma segunda etapa. Ótimo. E como tu vê, além a coleta de dados, como tu comentou, né, tem várias etapas, desde a organização até a coleta mesmo, e tem mais as ferramentas de visão computacional, né, que ajudam muito também a leitura de documentos, OCR, todas essas tecnologias novas que agregam muito valor também, né, para os clientes e ajudam eles a, enfim, a visualizar isso melhor. A gente está falando aqui de forma... A gente tem dois tipos de clientes, né? Aqueles que usam, por exemplo, uma solução de ponta, que já estão muito mais avançados, que, em geral, os nossos clientes estão nesse nível por ter o Planton Genius. E tem aqueles... quem está nos acompanhando pode ainda estar usando planilha, o que é ainda muito útil. Com certeza. Essa parte de coleta de dados, como que tu enxerga que pode ser... a coleta e organização, essa fase mais inicial, né? Depois a gente vai para as outras etapas. Mas como que faz quem tem o Planton Genius e como que faz quem ainda não tem, mas já pode utilizar algum tipo de IA genérica, vamos chamar assim, de Gemini, Cloud, ChatGPT e muita, o Notebook LM, que é uma outra ferramenta que pode ser útil também. Então, como tu vê essa fase da organização e coleta para quem já tem uma ferramenta avançada e para quem quer começar a automatizar um pouco o processo que faz hoje com planilha? Excelente. Então, hoje, quem tem o Planton Genius acaba tendo automação, inclusive, de lembrete das pessoas que precisam, né, trazer esse dado para dentro da ferramenta. Então, ele vai ter essa coleta de dados já mais automatizada e vai ter essa leitura de documentos também interna. Então, né, ao colocar uma conta de energia, por exemplo, a própria ferramenta do Planton Genius já vai ler, vai tirar todas as informações necessárias. Mas a gente sabe que isso é uma tecnologia, né, mais avançada. Como que talvez eu faria se eu tivesse que fazer com planilhas ainda? Eu provavelmente faria automações para a coleta desses dados que sejam viáveis. Então, em muitos casos é viável fazer automação. Eu tenho que ir num sistema todo mês e retirar aquele dado. Inclusive, eu faria já mensal. Não tem porque eu esperar um ano inteiro passar hoje com as automações e facilidades, né? Eu posso ir fazendo mês a mês esse cálculo. Então, poderia fazer isso. E também, né, conseguiria fazer um compilado. Então, por exemplo, eu criei uma automação, mas eu peguei do meu SAP ou de algum outro sistema esses dados. Eu sei que as planilhas, né, aquelas planilhas padrões que existem no mercado já, elas têm uma organização de dados em determinada sequência. Por que não usar a inteligência artificial para que ela já me entregue esses dados dentro do padrão em que eu vou somente copiar, colar e eu vou ter já uma funcionalidade muito maior. Eu vou ter automatizado o processo em alguma etapa já. A gente sabe que o Planton Genius eu posso mandar os meus dados da forma como eles estão e eles serão lidos, né? Porque é algo que tem na nossa ferramenta. Mas se eu não tivesse, é possível que eu fizesse essa etapa de automação antes para me facilitar e diminuir essa quantidade de horas braçais mesmo, né? Que são aplicadas e eu vou poder, inclusive, ter mais tempo para me dedicar e pensar e analisar aqueles dados que foram imputados. Ótimo, ótimo. Bom, indo para uma próxima fase, né? Eu fiz os cálculos, eu estou na fase de análise de dados, entendendo as minhas emissões. Né? Como que a IA pode ajudar essas pessoas assim, a avançarem nessa etapa de análise de dados para tirar os melhores insights, né? Para gerar valor, um valor talvez maior do que geraria só com uma saída final numa planilha com alguns números ali que
né, talvez tenha uma análise mais limitada. O que a IA pode agregar nesse sentido? Ah, excelente. Eu acho que aqui é onde realmente tem um ganho que a gente não conseguiria muitas vezes de forma manual. Então, eu consigo ir lá, baixo no sistema, né, consigo uma planilha, consigo fazer de forma manual. Mas o nível de processamento de dados e análise que a IA pode trazer, daí sim é uma forma completamente disruptiva. Porque ela consegue enxergar detalhes e padrões que talvez a olho nu a gente não perceberia. Então, por que não imputar todos os dados até hoje, todos os relatórios e pedir qual foi a diferença? Imputar daí não só o relatório pronto e os dados finais, mas toda a base de dados realmente. O que eu tive de consumo ao longo dos últimos 5 anos? A gente vai começar a perceber um nível de análise, gaps que aconteceram em determinados períodos que a gente não conseguiria observar. E daí eu saio muito mais, né, daquela condição de operador e eu passo para essa condição de analista. Então, há grandes oportunidades. Outro ponto que a gente pode pedir, por que não pegar outros inventários e comparar de outras empresas e fazer, né, esse cruzamento de dados também. Inclusive, a gente entrega sempre para os nossos clientes um benchmarking do mercado. Que a gente entende que saber somente um número, às vezes um diretor, um executivo, ele não vai entender se aquilo tá bom, tá ruim. Então, a gente traz um benchmarking de mercado já, né, em todos os nossos relatórios, ferramentas, já para mostrar esses dados. Mas é interessante adicionar essa camada de tecnologia para análises profundas. Assim, a gente tem muito potencial de análise de verdade e cruzamento de dados que seriam inviáveis de serem feitos em outro momento. Até tem um case de né, um cliente específico, assim, de um ramo específico de transportes, que é muito, muito específica a forma como eles trabalham. A gente precisava cruzar muitos e muitos dados, muitas e muitas planilhas para conseguir chegar ao cálculo deles. Então, a gente precisou dessas ferramentas daí de alto nível, né, de IA e tecnologia, para nos ajudar a cruzar em um tempo hábil para que a gente pudesse fazer uma entrega em menos tempo também. Então, foi uma análise muito mais profunda, com muito mais qualidade, né, em algumas etapas que a gente precisou dessa análise de cruzamento de dados e também, né, em um tempo muito mais rápido do que a gente conseguiria. Era algo que ele queria para fazer para o inventário do outro ano, porque ele achava que não ia ser viável, e ele nos deixou muito claro, se não for viável, né, em tempo, a gente deixa para o outro ano. E a gente conseguiu compilar um tamanho de dados gigantesco, compilar e conseguir organizar para ir em menos, né, foram poucos meses, poucos dias, na verdade, não chegou nem a ser meses, para a gente conseguir finalizar essa entrega. Então, olha o nível. O cliente teve um dado que ele não teria se não fosse o nível de tecnologia que a gente já atingiu aqui, mas que cada pessoa pode também, dentro das suas ferramentas, ir aprofundando e atingir também, né, esses níveis de tecnologia no futuro. E tu vê que boa parte das ferramentas padrão, que nem eu comentei no ChatGPT, da OpenAI, o Gemini do Google, o Claude da Anthropic, eles já eles já conseguem dar alguns desses ganhos assim, ou as empresas, depois a gente vai falar mais do Planto Genius, mas ou as empresas precisam ter daqui a pouco o pessoal de tecnologia junto para ter esse nível de ganho? Como é que tu enxerga essa relação prática? Assim, eu atuo na área de sustentabilidade em uma empresa, eu quero começar a implementar tudo que tu está comentando, porque imagino quem está nos acompanhando e ainda não está implementando esses projetos, tem várias dicas aqui muito valiosas que podem ser, né, tomado nota para realmente implementar. Dá para implementar isso com as ferramentas de mercado ou realmente precisa de tecnologia, de um time de programação junto? Ótimo. Eu entendo que até uma etapa é bem viável de aplicar sozinho, mas existe também, acima de algumas etapas, é melhor chamar um especialista, porque daí uma ferramenta já foi criada, né, pensada exatamente em todas as dores. Mas com certeza, com OpenAI, Gemini, Cloud, é muito, muito viável de já aplicar tudo isso que a gente está comentando aqui, de organização de dados, automações também já podem acontecer. E o que eu acho mais impressionante é que justamente esse tema saiu do colo de tecnologia e passou para a área de gestão. Hoje não é tecnologia que realmente, né, olha para esse tema ou puxa esse tema. São os gestores
que precisam fazer com que os seus times utilizem no dia a dia. Essa é uma prática que a gente sempre fala para os nossos clientes. Instiguem seus colaboradores a usar também para que todo mundo esteja apto, né? E esteja também, como que eu posso dizer, acostumado a utilizar esse tipo de ferramenta. Porque depois de usar, fica mais fácil de usar pela segunda vez e assim por diante. E por que que isso saiu do colo de tecnologia e veio para o colo, então, das áreas especialistas? Porque antes um especialista precisaria pegar as suas coisas, ir até a área de tecnologia e entrar dentro de um roadmap de melhorias das ferramentas. Ele poderia ter daqui a 1 ano aquela sua solução implementada. Verdade. E ela não ficaria tão boa, porque ela foi feita por alguém que não conhece o dia a dia de quem está operando. Então imagina o próprio operador, quem está realizando aquela tarefa, poder fazer sozinho, sem entender muitas vezes, né, de tecnologia, aquelas telas pretas, nem sempre é necessário entender, se entende um pouquinho é melhor ainda. Mas com o seu nível de detalhamento técnico, conseguir então fazer as suas próprias automações. Isso é brilhante. Sim. E é por isso que muitas empresas, né, até perderam o valor de mercado, empresas que faziam realmente soluções muito pontuais e que hoje já podem ser feitas pela inteligência artificial. E da mesma forma os profissionais. Se você é um profissional, né, que talvez só olha para algo que é completamente operacional, isso vai ser substituído. Mas agora, se tem um profissional que faz análise daqueles dados, é propositivo, daí realmente sempre haverá oportunidades, né? É uma parceira, né? Exato, exato. Bom, a gente falou com muito detalhe, né, de como que quem assina essas ferramentas de IA, de mercado, GPT, Gemini, Cloud, pode ter proveito. Acho que foi bem legal a tua fala, porque muita gente que está nos acompanhando tem dúvidas se pode usar, se não pode, se as ferramentas já têm algum ganho, e é bom saber que elas dão um ganho bem relevante, inclusive, né? Até a gente vai voltar a falar sobre isso depois também, tem muito assunto, tem muita gente que quer saber do cloud, né, que está sendo muito falado, qual o ganho, então a gente vai retomar esse ponto. Mas eu queria ouvir de ti, legal, quem assina essas ferramentas está num nível já ok, mas um nível mais de entrada nesse mundo da IA. Isso. Se eu sou alguém, né, da área de sustentabilidade, eu quero ter um inventário de emissões em altíssimo nível, o mais alto padrão que existe de IA. Qual o caminho que essa pessoa tem, quais ferramentas, ou Plantão Genius pode ser uma ferramenta útil para quem quer realmente aí não só molhar os pés, mas quem quer realmente mergulhar nesse assunto, né? Legal. Bom, esse caminho inicial eu acho bem interessante que cada um prossiga né, com as suas próprias pernas. Mas realmente existe um nível de tecnologia que precisa, né, ser estruturado, etapa de banco de dados, nuvem, etc, etc. Então isso não é tão trivial e até mesmo algumas ferramentas, né, até que a gente criou aqui no Plantão Genius, elas não são triviais, elas são realmente, foram desenvolvidas internamente por nós. Então eu recomendaria o Plantão Genius, né? Sou suspeita para falar. Por quê? Mas porque realmente, né, a gente trouxe esse nível de tecnologia maior. A coleta de dados é muito facilitada. Hoje, inclusive, eu estava conversando hoje com uma empresa que tem muitas filiais ao redor do mundo. Então, uma ferramenta que é baseada em inteligência artificial, eu posso modificar a língua que eu falo com cada nação. Então, eram as nações, assim, Finlândia, aquelas que, poxa, línguas muito diversas. Cada uma das unidades deles é uma língua completamente diferente. Mas como a nossa ferramenta ela é baseada em IA, a pessoa não precisa responder em inglês, ela pode responder em finlandês sem nenhum problema, que a gente vai conseguir consumir esses dados dentro da linguagem deles. Então, isso já é um grande ganho, né, nessa coleta de dados muito organizada. A gente tem um leitor de visão computacional, então, onde eu consigo colocar a evidência, e muitas vezes ele já lê a evidência e já faz o input dos dados, sem eu precisar pegar, né, digitar qualquer dado. Então, olha a quantidade de ganho operacional que se tem. Vai juntando 20 em 30 minutos ao longo do tempo, né? Quanto que isso reduz, inclusive, de custo de pessoas. E até gostaria de falar no futuro, até de gestão, que tipo de pessoa é o melhor profissional, né, de sustentabilidade agora. Mas não, essa coleta de dados, ela já é facilitada. A gente tem automações para as pessoas receberem, né, avisos para o preenchimento dos dados.
E a análise também é muito mais profunda. Então, nós mesmos já propomos análises profundas para os nossos clientes, um nível de entrega muito mais profundo do que aquilo que seria uma entrega convencional, porque a gente sabe que a gente não quer entregar um inventário de emissões apenas, a gente quer entregar algo que eles possam tomar decisões em cima daqueles dados. Então, eu não vou entregar simplesmente dados, eu vou aprofundar essas análises também. E outro ponto que eu acho muito importante é que hoje a maior prática de mercado, então, né, seria fazer os inventários anualmente. Então, encerrou o ano, né, a empresa faz o inventário. Inclusive, muitos, né, colocam seus orçamentos dessa forma já e acabam se limitando. Mas como que eu vou ter ação sobre um dado que aconteceu no ano passado? Então, eu estou lidando, às vezes eu estou fazendo aqui em fevereiro, mas eu estou pegando dados do último ano lá de janeiro. Já passou um ano e um mês. É importante eu saber esse dado? É importante, mas que nível de ação eu posso tomar em cima dele? Baixíssimo o meu nível de ação. Verdade. Porque eu estou levando um ano para olhar para o dado, para analisá-lo e, portanto, daí agir em cima dele. Se a gente começa a fazer essa coleta mensal, a gente tem um ganho muito grande de gestão. Gestão dos dados é muito melhor, então se eu vou pedir para o compras um dado de extintor de incêndio, é muito mais fresco se aquilo aconteceu no mês que passou. Não há essa barreira, inclusive, dos outros atores que trabalham para consolidar esses dados, né? E a gente buscar esses dados para o inventário. Há uma dor menor para ir buscar esse dado. Então, a gente sabe que às vezes a pessoa vai procrastinar mais para não enviar esse dado, porque ela sabe que vai ter que entrar naquela caixa. Puxa, onde é que tá mesmo? Qual é a nota fiscal? Planilha, Jesus, abre um monte. E isso vai atrasando. Cada um desses dias vai atrasando a minha entrega de inventário. Eu acho, sinceramente, é uma opinião minha, que eu acho muito ruim que os relatórios de sustentabilidade saiam no meio do ano seguinte. Como é que eu vou? O ano acabou de 2025 em dezembro. Eu vou esperar até maio para mandar um resumo daqueles meus dados? E se eu tiver tudo isso muito mais automatizado, por que não lançar em janeiro? Por que não lançar em fevereiro? A gente se acostuma muitas vezes com aquilo que a gente sempre teve. Mas se questionar sobre... Precisa ser desse jeito? Como que poderia ser diferente? Como que eu posso ser líder disso? Ser o primeiro do mercado, o primeiro dos meus investidores a entregar um relatório de sustentabilidade. E para ter o relatório de sustentabilidade, eu tenho que ter um inventário de emissões, né? Então, se eu coleto mensalmente, é um ganho muito grande. Além, né, dessa parte de que eu vou ter muito menos trabalho operacional lendo esses dados, né? A tecnologia vai ler para mim, vai imputar, eu só vou revisar realmente e enviar para os cálculos serem automatizados, depois ter dashboard também para analisar tudo isso. Me estendi um pouco, mas acho que... Não, mas ficou super claro e eu destaco muito essa questão do inventário mensal, que muitas vezes só é possível para quem tem um plantão de News, porque... Eu tenho diversas filiais. Como é que eu vou coletar dados todos os meses se eu tenho que... Alguém na área de sustentabilidade tem que ligar para todo mundo, pegar os dados, pegar as planilhas, botar numa planilha só, subir em algum lugar, daquela forma que o sistema pede. Com o Plantão de News não tem isso. As pessoas que são responsáveis por aquele dado recebem uma mensagem, entram no sistema e colocam o seu dado daquele mês. Então, se eu cuido da parte de energia elétrica, eu sou da área administrativa da empresa, por exemplo, eu entro lá, subo só a conta de energia. Acabou. Lá eu tenho todo o dado e todo o resto do trabalho é com o Plantão de News, né? Excelente. Então, essa é a beleza da IA, né? Essa capacidade de escala, de facilitar o nosso trabalho, diminuir custo, que nem tu mesmo comentou. Quantas horas que são economizadas para cada processo desses, né? O quanto tempo que é economizado, soma tudo, dá um montante muito grande, fora a gestão e tudo mais, né? Bom, indo adiante aqui, tem questão de outras questões de jornada de descarbonização, curva MAC, benchmarking. É possível aplicar IA nessas frentes todas, algumas? Como é que tu vê? Excelente. No pós-inventário, vamos dizer assim, né? Excelente. Essa é uma camada de análise muito grande e que pode, sim, ser beneficiada pela IA. Falando da jornada de descarbonização, que é algo que muitos clientes perguntam para nós, né? Ok, cheguei nesse número, como é que eu diminuo? Normalmente, depois do inventário, vai ter essa pergunta, né? Eu quero mostrar para o meu gestor como é que eu faço agora, como é que eu vou reduzir essas emissões. E, com certeza, pode nos ajudar. Inclusive porque a IA ela pode nos ajudar a buscar oportunidades que são invisíveis aos nossos olhos.
né? Então, eu posso buscar internacionalmente benchmarkings que estão acontecendo em operações similares à minha e posso trazer como ideias, né, para a minha curva MAC, para eu entender. Para quem não sabe o que é curva MAC ou curva de descarbonização, Bom acho ponto, que é importante falar, é quando eu consigo observar quais são os projetos que vão me ajudar realmente a diminuir essas emissões e qual seria o investimento ou até o ganho financeiro que eu teria. Então, sustentabilidade não pode estar desvinculada de um ganho financeiro ou de, né, o custo que tem aquela operação. Então, eu consigo elencar qual projeto vai me trazer uma maior diminuição de emissões e um maior ganho financeiro, então um menor custo, né, de implementação. É muito bom para quem quer colocar metas de sustentabilidade, metas, né, de redução de emissões também. Então, curva MAC, né, e curva de descarbonização, quando falarmos, é isso, é uma curva que leva em conta o projeto, o custo daquele projeto, a implementação ao longo dos anos e o quanto ele reduz. Perfeito. Por isso, a gente consegue entrar num nível muito maior de detalhe, cruzamento de dados também, que seriam difíceis de serem feitos hoje, né, manualmente, e o nível de entrega de uma curva pode ser muito relevante. Como eu apresento ela também pode ser um outro nível que às vezes eu não teria capacidade, né, como analista ali de fazer, mas com a ajuda da IA, como que eu entrego isso no nível que o meu gestor gostaria de ver? Ótimo. Ela vai me ajudar. A gente, né, tem essa entrega aqui como padrão também, né, mas a gente compreende que as pessoas podem utilizar dentro, né, dos seus trabalhos já com as ferramentas atuais. Mas, claro, aqui a gente tem toda uma parametrização para isso acontecer em um nível de profundidade, realmente para nos tornarmos especialistas em cada um dos clientes. Aí é isso, ela é uma hiperpersonalização em escala. Então, a gente consegue personalizar, realmente entender e compreender cada cliente como se estivéssemos na operação deles todos os dias. Claro, isso é a nossa forma de fazer, mas eu entendo que pode ser aplicado também por cada especialista, né? Ótimo. Acho que tu tinha perguntado do benchmarking também. O benchmarking a gente já tem como padrão, mas isso é importante, né? Imputar, às vezes, vários dados ali na IA, vários relatórios, a gente já consegue ter um benchmarking inicial para quem está fazendo em casa. Mas, claro, a gente aqui consegue fazer análises cruzadas bem maiores, porque a gente tem base de dados grandes aqui, onde a gente consegue olhar. E a gente percebe que os clientes amam ver como eles estão comparando a outros, assim, né? Com certeza. Bom, a gente vai avançar para um outro assunto agora, que é tão importante quanto a gente falar do próprio inventário, como é que ele é feito, que é a equipe que vai estar por trás desse inventário ou de uma demanda qualquer da área de sustentabilidade. Tem uma discussão hoje qual é o perfil das contratações para a área de sustentabilidade e para a área de finanças, marketing, qualquer área, né? Mas dentro dessa perspectiva, para quem é um gestor de ESG que está nos escutando, mudou o perfil de quem é contratado hoje? As empresas estão olhando para um outro perfil? Como é que está isso? Porque a gente está vendo que está se deslocando o trabalho da parte de execução para uma parte de análise. Fez essa citação há algum tempo, né? Então, como é que tu enxerga hoje essa questão de pessoas combinado com IA hoje em dia? Muito bom. Toda vez que a gente muda a estratégia, a gente tem que analisar se o time está adequado com aquela nova estratégia. Se a minha estratégia é agora utilizar a tecnologia como realmente uma ferramenta do dia a dia e, né, algo que auxilia o meu dia a dia, eu realmente preciso olhar para pessoas. Então, se até ontem eu não tinha tecnologia, um tipo de perfil era desejado, mas agora com esse nível de tecnologia e inteligência artificial, eu tenho que olhar para esse novo profissional. E precisa ser alguém especialista na área, sim, a pessoa precisa desejar, né, e conhecer muito esse mercado de sustentabilidade, mas precisa ser alguém que seja apto a ter esse desejo de ir atrás de tecnologia. Então, hoje, pessoas mais operacionais, elas são bem menos úteis do que elas eram antes. Então, perfis mais analíticos e propositivos também, porque não adianta eu ficar deixando alguém ali usar IA, só usando a IA como mais uma ferramenta mecânica. Mas alguém que é propositivo, que olha, que pensa para o futuro, vai ser o profissional que de fato vai se destacar aí, né? Já tem se destacado e que vai se destacar e vai ser o profissional necessário nos próximos tempos. Então precisa mudar a forma de gerir e precisa mudar o perfil de pessoas. A gente está saindo de um perfil muito mais alguém braçal, né, para
e fazer input de dados, colocar na planilha, para alguém que olha aquele dado, compara com o mercado internacional, compara com o mercado nacional, vê para onde a gente, né, para onde a área pode apontar em alto nível, um nível de excelência realmente. Vejo que tem algumas empresas que eles se acomodam, né? Tá dando tudo certo, eu faço desse jeito, né? Poxa, quantas vezes eu já conversei com empresas que falam, não, eu faço assim, tá ótimo ficar colocando manualmente os dados. A gente precisa se incomodar com isso. Verdade. A gente precisa se incomodar. Como assim que eu coloco um manual ainda em uma era em que as pessoas conseguem ir pra Lua, sabe? E voltar e ainda um nível de tecnologia maior. A gente, né, pelo menos assim, acho que é o que a gente instiga aqui dentro do nosso time. Com certeza. Mas a gente precisa se instigar. Eu tô fazendo da melhor forma? Existe uma outra forma? Ok, talvez eu não tenha o nível de excelência que eu ainda quero, mas quais passos eu posso dar? Se a gente não tem esse profissional dentro do time de sustentabilidade, a chance de a gente fazer só o mínimo é muito grande. E fazendo só o mínimo, a gente não vai avançar para o nível de excelência de empresa, inclusive, que podemos ter e que podemos realmente mudar a sociedade. Então, né, olhando mais a longo prazo, porque um bom produto, ele modifica a forma como as pessoas interagem, inclusive, né? A gente tá falando aqui online, antes isso não era possível. Verdade. Né? Um celular, que antes não era possível. Foram algumas empresas, algumas criações que realmente modificaram a forma como as coisas acontecem. E isso tá muito do nível de profissional que é mais propositivo e tira tempo para pensar, ao invés de se contentar a ser simplesmente operacional naquilo que realiza. Ótimo. Um ponto que eu queria te ouvir também a respeito, que é legal. Eu tenho a minha área de sustentabilidade, ficou muito claro o perfil da pessoa ou das pessoas que estão na minha área, e eu tenho uma área de ESG, sustentabilidade, com 4, 5, 6 pessoas, aí cada empresa tem a sua realidade. Como que eu faço para preparar essas pessoas para o futuro? Como que eu desenvolvo o meu time? Como é que eu ensino isso para eles? Como é que isso se dá para que eu consiga colocar o meu time nessa vanguarda de sustentabilidade com o IA, com todos os benefícios que tu citou ao longo do nosso episódio? Muito bom. Bom, o líder tem que ser o primeiro a adotar isso. Se ele não adotar, ele não vai saber que é viável. A gente não pode terceirizar. Eu vejo muitas pessoas que elas querem fazer o curso A, porque daí quando eu fizer o curso A, daqui 3, 4 meses, daí eu vou estar mais pronto, daí eu vou... A gente às vezes tem medo de encarar algo novo, então a gente cria mecanismos para nos sentirmos mais prontos. Mas não adianta, entrar, mexer, gastar um dia, fechar a agenda um dia para aprender, para mexer nisso e de fato estar apto para então conseguir avançar e colocar para o time. E uma ferramenta que é muito importante em liderança é a pergunta. Então, chegou alguém para me fazer uma pergunta, né, ou ver como fazer aquilo, eu falo, tu já perguntou para IA? Tu já passou isso? Quais opções a gente teria? Me traz 3 opções, então, com base nisso. E começar a questioná-los a ponto de toda vez que eles vierem fazer um questionamento, uma pergunta, saberem que tu vai perguntar primeiro se eles passaram na IA, se tiveram ideias, né? Se trouxeram benchmarkings de mercado daquela análise. Então, o líder precisa ser muito atento e agir muito rápido para que ele não perca essa janela de oportunidade que tem se formado de tecnologia. É uma revolução, não vai mais voltar atrás do nível como as coisas eram. Então, quem for early adopter, né, que é um termo bastante usado, que é aqueles que adotarem mais rápido essa tecnologia, vão com certeza sair na frente e fazer projetos inovadores. O mais difícil era criar IA, né? Então, a gente só vai usar. Poxa, é tirar um tempo na agenda mesmo e se questionar para esse novo nível de excelência que é necessário. E pode perguntar, inclusive, para a IA como é que eu chego nesse nível de excelência, né, ao longo aí dessa jornada. Ótimo. Bom, uma pergunta mais prática no sentido de qual das ferramentas de mercado tu entende hoje, para quem está nos acompanhando, que é mais efetiva para quem está no mundo da sustentabilidade, dentre as disponíveis no mercado? Legal. Tem 2 principais, assim, que talvez eu tô mais habituada. Já usei todas as IAs de forma, né, extensiva, na verdade. Mas hoje, Cloud e Gemini são as que mais permanecem aí no meu dia a dia e que eu imagino que são ótimas para cada pessoa se aprofundar. Cada uma com suas especialidades, mas o Cloud, né, tem também as skills, outras
opções de automações que podem sim ser muito úteis, inclusive para essas automações que estávamos comentando ao longo aí de todo o podcast. Então essas duas são talvez as que eu mais utilize, né? Cada uma para o seu fim hoje, então seriam essas. Ótimo, muito bom, né? O Cloud Cowork e a turma toda vem com tudo, né? Bom, quero agradecer a Rayane por esse episódio, foi muito bacana, aprendi bastante também. Legal. E a gente deixa aqui os nossos contatos também, quem quiser falar com a Planton, vocês podem nos encontrar em @PlantonOficial no Instagram, no LinkedIn, no próprio YouTube. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais!